Prontinho. As pessoas têm um pouco de dificuldade para acessar, né? É engraçado isso aí. O Olha, único para mim, problema. pelo menos direto, só aquele dia que todo mundo Ó, tentou entrar tá junto. pedindo uma senha de evento aqui, ó. Tá pedindo uma senha de evento. Mandaram no grupo? Ah, mandaram, o Não. Rodrigo mandou. O Rodrigo mandou. É a senha residentes, tudo minúsculo 2021. Eu deixo essa senha já padronizada. Só mandar aqui. A senha, Rodrigo, é residentes, tudo junto, 2021, tudo minúsculo. Perfeito, gente. São 6 horas, né? Então a gente vai dar início à nossa reunião semanal. Então o Tarek vai apresentar o artigo científico e o Ibrahim vai apresentar o caso clínico. Então vamos lá. Pode começar, Tarek, fique bem à vontade. Bom dia a todos. Eu sou o Tarek Almairi. Hoje eu vou fazer a apresentação do artigo científico sobre a coordenação do professor Dr. José Celso Ardengue. Bom, o meu artigo é da Lancet de 2020, que ele fala da CPRE de urgência com esfincterectomia versus o tratamento conservador em pancreatites preditas como severas. Então, Bom, então, pancreatite aguda é uma das causas mais frequentes de internação agudas do trato gastrointestinal, vem tendo um aumento da incidência por conta do aumento da obesidade e do aumento do diagnóstico de litíase da vesícula biliar, sendo essa a principal causa. A recomendação de CPRE nos guidelines atualmente para esses casos, é quando tiver colangite, então é recomendado que seja feita a CPRE com urgência, e em casos de colestase sem colangite, o benefício ainda não está claro. Porém, metade dos pacientes são submetidos a CPRE atualmente. Então, o objetivo desse estudo é avaliar se a CPRE associada à esfincterectomia de urgência é superior ao tratamento conservador no tratamento de pacientes com prognóstico de pancreatite aguda biliar. Bom, esse foi um ensaio clínico randomizado controlado, aleatorizado, multicêntrico, foi de fevereiro de 2013 a março de 2017, e a análise estatística foi feita através do High-Beetle-Peto, testes de Fisher, Pearson e Mann-Whitney. Bom, foram utilizados 3 critérios de inclusão. Para ser definido como pancreatite aguda, pelo menos tinha que ter 2 dos 3 critérios, apresentando dor abdominal, amilase ou lipase aumentadas pelo menos 3 vezes os valores de referência, ou uma imagem compatível. Outro critério de inclusão, também obrigatório, era prognóstico de pancreatite aguda severa. Isso foi feito através de 3 scores, o de Apache 2, devendo o score ser 8 ou maior, o de IMRI ou Glasgow modificado com o score 3 ou maior, ou um PCR acima de 150 24 horas após a admissão. E o terceiro critério de inclusão, para definir como pancreatite biliar, devia ter um exame de imagem demonstrando cálculo ou lama biliar, ou uma dilatação do ducto biliar, sendo essa acima de 8 milímetros nos pacientes menores de 75 anos e acima de 10 nos maiores de 75, e um TGP ao menos 2 vezes acima dos valores de referência. E como critério de exclusão, foram excluídos os pacientes com colangite, sendo essa definido como febre associada a ou um cálculo no ducto comum, ou a dilatação do ducto, ou colestase progressiva. Também foram excluídas pancreatites agudas por outras etiologias. Então, a CPRE, ela sempre foi realizada 24 horas, até 24 horas após a admissão e até 72 horas após o início dos sintomas. Todos os procedimentos foram realizados por endoscopistas experientes, acima de 400 CPREs realizadas e acima de 50 CPREs ao ano. E o tratamento conservador foi feito tratamento de suporte e sintomáticos.
Então, no total, foram englobados 1.178 pacientes com pancreatite biliar, sendo desses excluídos 946, 626 deles por não apresentarem os critérios de inclusão no estudo e 218 por apresentarem critérios de exclusão, e 102 deles declinaram a participar do estudo. Então, sobrou 232 pacientes que foram randomizados. Destes, 118 foram alocados no grupo em que realizaram CPRE com esfincterectomia e 114 no grupo de tratamento conservador. Destes 118 que foram alocados no CPRE, 5 acabaram não fazendo parte do estudo, 2 porque recusaram, 1 porque teve uma deteriorização importante do quadro antes da CPRE e 2 porque a CPRE acabou sendo adiada por motivos lógicos não especificados aqui no estudo. Então, portanto, no total da CPRE, nós tivemos 117 pacientes incluídos no estudo. Daí nós temos que considerar que desses 17, 5 saíram e 1 foi excluído porque acabou evoluindo com colangite, diagnosticado com colangite durante a randomização, e 12 do tratamento conservador ficaram 113, 1 sendo excluído por causa que foi diagnosticado com pancreatite crônica. Bom, então, quanto às características aqui dos pacientes, a idade foi parecida em ambos os grupos, 169 no grupo de CPRE e 71 no tratamento conservador. A principal etiologia foi barro biliar ou cálculo de vesícula biliar, ou de colédoco, estando presente em 75% no grupo de CPRE e 78% no tratamento conservador. E o aumento pelo menos de 2 vezes no TGP, correspondendo a 88% no grupo de CPRE e 82% no tratamento conservador. Colestase foi o que mais ocorreu, com mais prevalência, cerca de 55% em ambos os grupos. O índice de massa corporal de ambos os grupos foi semelhante, e o tempo do início dos sintomas até a chegada na emergência também foi semelhante, cerca de 10 horas, e o tempo até a randomização foi em média 15 horas, levando em consideração o início dos sintomas. Aqui a gente vai falar sobre os pontos de encerramento do estudo por algum motivo de complicação. Então, o principal ponto de encerramento do estudo foi a mortalidade ou complicações maiores, semelhantes nos dois grupos, sendo a mortalidade correspondendo a 7% no grupo da CPRE e 9% no grupo do tratamento conservador. Das complicações maiores, o mais comum foi o acometimento de uma falha no novo órgão, sendo esse a maior prevalência de um único órgão, a falha de um único órgão além do pâncreas. Colangite foi o único critério que demonstrou uma diferença estatística, sendo 2% no grupo que realizou CPRE e cerca de 10% no grupo de tratamento conservador. O score de severidade pela tomografia foi semelhante em ambos os grupos. E o tempo de internação também, sendo de 13 dias no grupo da CPRE e 14 dias no grupo de tratamento conservador. A readmissão por conta de recorrência da doença relacionada à pancreatite biliar também apresentou a diferença, não chegou a ser diferença estatística, mas correspondeu a 12% no grupo dos pacientes que fizeram a CPRE e 21% no grupo do tratamento conservador. Importante dizer que no grupo da CPRE não teve nenhuma recorrência por conta de pancreatite biliar, por conta de uma nova pedra, enquanto no grupo conservador esse número foi de 9%, correspondendo a 10 pacientes.
Bom, quanto às características na CPRE, dos 117 pacientes, nós tivemos aqueles que foram excluídos, portanto, 112 pacientes realizaram o procedimento, correspondendo a 96%, e dos pacientes do tratamento conservador, 31% acabou sendo submetido à CPRE. A gente pode ver que o número de CPRE é maior do que o número apresentado no estudo, porque em alguns casos, alguns pacientes tiveram que ser submetidos a mais do que uma CPRE. Então, o tempo desde a randomização até a realização da CPRE no grupo indicado para realizar a CPRE foi de 3 horas e no grupo conservador foi de 187. Então, demonstrando uma grande diferença entre ambos. A duração média do procedimento em ambos os grupos foi de 25 minutos. E a indicação da CPRE no grupo em que já realizaria foi para todos no início do trial, e por colestase persistente foi a maior parte da indicação do grupo conservador. Quanto às complicações, uma das mais prevalentes foi a anulação não intencional do ducto pancreático principal e a retirada de bile do ducto biliar ou barro biliar. Esfincterectomia foi realizada em 81% no grupo de CPRE e 86% no grupo do tratamento conservador. E complicações gerais relacionadas à CPRE foi de 3% em ambos os grupos. Bom, aqui a gente vai tentar separar os dois grupos, o grupo com colestase e o grupo sem colestase. Então, falando primeiro do grupo com colestase, a mortalidade foi semelhante em ambos os grupos, sendo de mortalidade ou de complicações maiores foi semelhante em ambos os grupos, correspondendo a 32% no grupo de CPRE e 43% no tratamento conservador. A mortalidade de 3% no grupo de CPRE e 10% no grupo de tratamento conservador. Outra coisa que foi parecida aqui em ambos foi a falência de um novo órgão, cerca de 13% em ambos os grupos. Nenhum desses resultados aqui mostrou diferença estatística. Outra prevalência importante das complicações maiores foi necrose pancreática, bacteremia, e no grupo sem colangite, o número de encerramento do estudo por conta de complicações ou mortalidades foi idêntico em ambos os grupos, sendo 46%. A mortalidade, nesse caso, acabou sendo um pouco maior no grupo de CPRE, correspondendo a 11%, e 7% no grupo do tratamento conservador, porém também sem diferença estatística. Outra prevalência grande no grupo sem colestase foi a falência de um novo órgão e da necrose pancreática também. Também vários apresentaram, cerca de 20% apresentaram bacteremia. Bom, portanto, assim, o que esse estudo demonstrou para nós? O estudo ele acabou não demonstrando evidência do benefício da CPRE com esfincterectomia em casos preditores de pancreatite aguda biliar severa. E a colangite foi mais prevalente no grupo do tratamento conservador, porém, não causou impacto negativo na análise final dos resultados, não acabou apresentando diferença estatística durante o estudo. Então, a CPRE com esfincterectomia se realizada apenas se tiver colangite ou colestase persistente. No caso, isso corresponde a 1/3 dos pacientes. Levando isso em consideração, 2/3 dos pacientes não necessitariam do procedimento. Hoje, cerca de 50% fazem o procedimento. Outra coisa importante, da recidiva de pedra que ocorreu em cerca de 10% dos pacientes tratados conservadoramente, 10 deles não realizaram colecistectomia na admissão, ficando aquela pergunta: será que isso preveniria a recorrência?
Será que foi por conta disso que eles tiveram essa recorrência? E o grupo que realizou CPRE com esfincterectomia teve um maior número de admissões na UTI do que o grupo conservador. Bom, os pontos fortes deste estudo, que ele foi o maior estudo com pacientes com provável evolução para pancreatite aguda biliar. Os outros estudos, eles misturavam vários tipos, vários níveis de pancreatite, até pacientes com colangite ou não. Aqui eles conseguiram isolar bem esse grupo. Aqui também teve um menor tempo em comparação a outros estudos com a realização de CPRE nisso, levando em consideração que a hipótese de que o cálculo pode iniciar e agravar a pancreatite, portanto, o tempo, no caso, é importante, levando em consideração isso. Quanto antes tirar, mais rápido, em teoria, você tiraria o fator agravante. Os estudos prévios tinham, em média, a CPRE foi realizada em média de 24 horas a 72 horas após a admissão, e nesse estudo ele foi feito em média 29 horas após o início dos sintomas, 20 horas após a admissão e 3 horas após a randomização. Então, tiveram maior sucesso com menor tempo, devido ao aumento progressivo da inflamação, porque quanto mais tempo você leva para fazer, maior a dificuldade de conseguir realizar o procedimento com sucesso. E que estudos prévios, grande parte deles incluem pacientes com colangite, não mesmo estudo, que no caso é uma recomendação de realização com urgência. As limitações do estudo é a possibilidade do não diagnóstico de colangite em alguns casos, por conta de que a pancreatite biliar isoladamente pode levar à febre, e os scores preditores de pancreatite aguda biliar severa podem acabar adicionando pacientes que eventualmente acabarão evoluindo para a forma leve e não para a severa. Bom, como conclusão do nosso estudo, ficou que a CPRE com esfincterectomia na urgência não reduz complicações ou mortalidade em pacientes preditores de pancreatite aguda biliar severa. E esses resultados corroboram com o tratamento conservador nos casos iniciais e a realização da CPRE apenas em pacientes com colangite ou colestase persistente. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Tarek, pelo trabalho. Acho que esse é um trabalho extremamente importante para nós que fazemos gastroenterologia, cirurgia e endoscopia, porque realmente esse é um trabalho que analisa pacientes que têm uma tendência a se tornarem com uma pancreatite aguda severa. E o trabalho mostra com muita exatidão, né, de que a CPRE não diminui nem a mortalidade, nem a taxa de eventos adversos, quando proposta muito precocemente, não auxiliando em absolutamente nada em relação ao tratamento conservador. Já existem trabalhos que falam exatamente isso em pacientes com pancreatite aguda leve, pancreatite aguda moderada. Então, isso tem que ficar bem claro, né? E aí, depois eu quero ouvir a opinião do cirurgião, eu quero ouvir a opinião dos outros colegas endoscopistas em relação a isso, mas a gente realmente sabe que não há mais, né? Realmente, por que se fazer uma colange endoscópica retrógrada, mesmo quando você identifica por algum método de imagem, por exemplo, um cálculo, não tem por que a gente fazer precocemente, ou seja, como foi mostrado aí nesse trabalho. Então, eu queria ouvir os comentários aí do Marcos Clarencio, queria ouvir os comentários do Eloy, né, em relação a isso, que está aí também, está nos acompanhando, e também do Rodrigo Surjan. Acho que o cirurgião, se quiser começar também, fique bem à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, Celso. Bom dia. Acho que esse trabalho vem um pouco de encontro ao que acaba sendo muito a nossa prática, né? Então, assim, a pancreatite é sempre um desafio para a gente, principalmente aqueles pacientes que estão evoluindo de forma grave. Como a gente conversou já algumas vezes, né? Recentemente ano passado eu tive um paciente com pancreatite grave também, aguda grave biliar, e até a gente discutiu o caso, e você viu o caso comigo, Celso. Eu lembro. Eu acho que esses são casos que, da mesma forma que o câncer de pâncreas,
esses pacientes acabam tendo um tratamento multidisciplinar, né? E eu acho que para a gente também, muitas vezes discutir com vocês os achados dos exames de imagem, discutir a conduta, pode ajudar no tratamento do doente. O conceito que a gente mantém é mais ou menos esse, quer dizer, assim, o tratamento da pancreatite aguda é um tratamento conservador, um tratamento de suporte, um tratamento que envolve nutrição precoce, nutrição parenteral, e indicar realmente a CPRE em casos selecionados, né? Então, eu acho que é mais ou menos o que a gente faz, né? Muitas vezes a gente lança a mão de fazer uma colangiorressonância nesses pacientes, a gente usa muito essa ferramenta, e realmente indicar a drenagem da via biliar, quer dizer, a papilotomia naqueles pacientes que estão evoluindo com colangite. Tem um dado interessante aí, né, na recidiva desses pacientes, dos pacientes que não foram drenados, né, que a recidiva é maior, e o dado interessante daqueles pacientes que não foram submetidos à colecistectomia, né? Exato. Existem casos, daí você fica pensando assim, pô, por que alguém não faz uma colecistectomia num paciente desse, né? Assim, o paciente se recuperou, tá melhor clinicamente, por que não fazer? Porque às vezes não dá, né? E a gente teve e esse foi um caso que a gente teve recentemente também. O paciente teve uma bruta de uma pancreatite aguda, de causa potencialmente biliar, e acabou evoluindo com baita de um pseudocisto, uma reação inflamatória, um baita de um bloqueio do andar superior do abdômen, em que simplesmente não daria para fazer uma colecistectomia nesse doente. Então, Exato. algum Tem desses isso. pacientes que evoluíram para a forma grave, muitas vezes a vesícula acaba até fazendo parte de um bloqueio local ali, e acaba sendo englobado num tecido de formação de pseudocisto, que é o tratamento cirúrgico com colestectomia depois é impossível. Então, talvez também essa seja uma... Eu não sei se em algum momento isso já foi estudado, e, por exemplo, esse paciente meu aconteceu isso. Se uma vez que você teve um paciente com uma pancreatite aguda grave, que evoluiu com complicações, que não foi submetido à drenagem, mas não teve colangite, mas em que o procedimento cirúrgico vai ser depois impossível, talvez essa seja uma outra indicação aí de fazer uma CPRE totalmente eletiva depois da fase aguda, entendeu? Com Porque certeza. algum desses doentes depois você nem consegue fazer a colecistectomia. Foi o caso do meu paciente. Esse paciente meu até hoje não fez a colecistectomia. Isso é uma indicação que eu não tinha pensado agora, que me veio à cabeça com esse artigo. Mas eu acho que, de certa forma, é mais ou menos a prática que a gente acaba fazendo, né? Para esses pacientes Exato. hoje em dia. Por exemplo, isso é uma coisa importante, né? Eu já tive pacientes aí no 9 de julho, por exemplo, que internaram, tinham sinais preditores de pancreatite aguda severa, pancreatite aguda por cálculo, e que a tomografia, logo no início, mostrou a presença de um cálculo. E o cirurgião queria que a gente fizesse o mais rapidamente possível essa colangio endoscópica. Inclusive, a gente contraindicou, né, nas primeiras 72 horas, porque a gente já tem essa noção de que não há benefício, já existem meta-análises, revisões sistemáticas que mostram que não existe benefício em você fazer isso, porque é muito mais difícil no momento. Além disso, a gente realmente não tem os fatores preditivos para uma pancreatite aguda severa, eles têm uma sensibilidade que não é tão elevada, então isso dificulta um pouco, né? E o paciente não tinha colangite. E aí o paciente evoluiu, quando ele saiu da fase da pancreatite, nós pedimos uma nova colangiopancreatorressonância para o paciente e o paciente já não tinha mais a pedra no seu interior. E o paciente acabou evoluindo apenas fazendo uma colecistectomia, que ele tinha pedras no colédoco, na vesícula, com uma colangio intraoperatória e não foi necessário sequer fazer a CPRE. Eu queria ouvir agora um pouquinho os comentários do Marcos, né? Eu não Ô, sei se a Raquel Celso, está aí também. Fala, Marcos. Celso, Oi, Humberto, Humberto. Fala aí, Humberto. Eu não vi que bom você estava dia, aqui. bom dia, Bom bom dia a dia. todos. Eu queria começar a falar que, mais uma vez, esse trabalho mostra que a gente tem que ter muito cuidado com o pâncreas mesmo, né? Cada vez Com mais certeza. ser parcimonioso. Então, assim, em relação à pancreatite leve e moderada, que não é o foco aqui do trabalho,
Graças a Deus, os cirurgiões estão entendendo, e os clínicos, que a gente não deve intervir logo na fase aguda, né? 50% ou mais desses pacientes não vão ter cálculo, isso comprovado na hora da cirurgia, da colestectomia, comprovado na CPRE, né? Isso, como você já comentou, né, Celso? Isso já tá bem estabelecido e a gente tem as ferramentas da ressonância, da ultrassom endoscópica para fazer esse diagnóstico. Esse é no paciente leve a moderado. Agora, a grande dificuldade que todos nós temos é fazer o diagnóstico diferencial de uma colestase ou de uma colangite de uma pancreatite grave. A pancreatite grave com edema da cabeça do pâncreas vai dar colestase. Isso não quer dizer que tenha um cálculo lá impactado. Então, a pergunta vai muito assim, de quando entrar, né, os recursos de imagem nesses casos graves. O trabalho não mostrou isso. Quando entrou, eu não vi isso, se está nos suplementos do trabalho, mas de quando entrar a ressonância, de quando entrar o ultrassom endoscópico nesses pacientes graves, né? Eu estou falando, tentando fazer uma analogia, um paralelo, aliás, analogia não, paralelo com os pacientes com pancreatite biliar leve a moderada. A minha grande dificuldade, Humberto, é dizer se aquele paciente está caminhando para uma colangite, se é uma colangite ou se é uma pancreatite que está grave mesmo, né? Que é o objetivo aí do trabalho. Não é uma crítica, mas é para chamar atenção. O Surjan já falou que muitos desses pacientes tratados conservadoramente demorou muito a se fazer algum tipo de tratamento, seja a colestectomia, seja a reintervenção endoscópica. Se eu não me engano, aí teve meses até, o Tarek depois pode me corrigir, mas teve meses desse tempo de intervenção. Então, isso é uma outra dificuldade que também não foi levada eu não vi isso, assim, se a idade do paciente, se as comorbidades que conduziram esse paciente a ter um tempo de expectância muito, muito grande. E muitas vezes a outra dúvida que o Surjan já levantou muitas vezes até o cirurgião pede para a gente fazer uma papilotomia, uma esfincterotomia preventiva, entre aspas, nesses pacientes. Isso aí, isso aí não existe, né? Não existe não. É o paciente que tem o cálculo, está comprovado que ele não quer operar a vesícula. Tá? No paciente idoso, que tá com a vesícula esclerotrófica, vamos dizer assim, e que tenha uma possibilidade de complicação. Eu não sei no trabalho se esses pacientes que tiveram mais intervenção, os do grupo conservador, parece que eles tiveram uma recidiva, uma reinternação maior lá na frente, né? Parece que ao longo aí do acompanhamento. Então, assim, não existe, mas esses pacientes não fizeram intervenção prévia, não tiraram a vesícula, por exemplo, porque eram pacientes com comorbidades, muito idosos, e aí foram fazendo a conduta de observação até de terem uma nova intervenção. Parece que foi isso que mostrou o trabalho. Nesse grupo conservador, a reintervenção foi muito maior. Então, assim, não existe a gente fazer a prevenção, mas se o paciente tem cálculo de vesícula, tem comorbidade também, não opera, a gente vai ficar junto eu com disse, o cirurgião eu disse na que não existe encruzilhada. porque eu disse que não existe, Humberto, porque é o seguinte, não é que não existe, na verdade, infelizmente, essa é uma prática corrente aqui no Brasil, né? De pedir por exemplo, o paciente tem uma pancreatite aguda, não tem a identificação do cálculo no interior da via biliar e vários cirurgiões pedem para você fazer uma colange endoscópica retrógrada e uma papilotomia para prevenir um novo episódio de pancreatite. Então, isso tem que ficar claro para os residentes que essa é uma prática que realmente não existe. Podemos fazer, inclusive, uma pesquisa em relação a isso, mas é uma prática clínica, é uma prática endoscópica que não é fundamentada do ponto de vista científico a gente fazer esse tipo de procedimento. O que se sabe, isso tem que ficar claro, é o que está aí nesse trabalho, né?
Esse trabalho mostra o seguinte, que pancreatite aguda, que está evoluindo para forma severa, mesmo quando você tem uma imagem que tem cálculo no interior do colédoco, não é para abordar precocemente. Isso aqui fica claro. Você só aborda precocemente se aquele cálculo que está no interior do colédoco causar uma colangite, que é extremamente difícil de fazer o diagnóstico durante a pancreatite aguda. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar claro. Oi. É isso aí. Então, assim, para completar, a questão da pancreatite leve, moderada, que você acabou de dar orientação para os residentes, isso aí não se tem dúvida. A minha dúvida é pelo aumento do número de reintervenções nos pacientes que tiveram tratamento conservador, o que o Surjan levantou, né? Quer dizer, vale a pena separar esses pacientes ou esperar fazer essa complicação? É muito difícil você colocar essa esfincterotomia preventiva ou substituta de uma, entre aspas, substituta, viu, Furjan, de uma colestectomia num paciente com comorbidades, um paciente com comorbidades, um paciente idoso, enfim. Esses é muito difícil. Mas a minha maior dificuldade é fazer diferenciar entre a colestase pelo cálculo ali, realmente o paciente já está na UTI e tal, com a piora da pancreatite. Com certeza. Pela piora ou pelo cálculo. Posso fazer só um comentário? Claro, claro. Fala aí, Surjan. Em relação a isso que você falou, Humberto, vou te falar para vocês como eu encaro a situação hoje. Uma coisa, isso é muito interessante que o Humberto falou. Uma coisa a gente vê o artigo agora, né, e falar o termo pancreatite grave, colestase. Outra coisa, você está lá na beira do leito como doente. É difícil mesmo. É difícil, às vezes, você saber se aquilo é uma colangite, se tem só colestase, se a colestase tem algum cálculo, se não tem cálculo, se a colestase é só pela inflamação do tecido pancreático comprimindo o colédoco. Outra coisa, a gente também fala, não, vamos fazer os exames. Vamos fazer, por exemplo, que nem eu falei, né? Como eu falei, se fazer uma ressonância e não tem cálculo. Outra coisa é você fazer uma ressonância, uma colangiorressonância num doente que está grave na UTI, que você vai ter que transportar e o dente vai ficar 2 horas dentro de um aparelho. Eu acho que disso tudo e do final do que eu aprendi, eu acho que esse artigo, ele é mais um artigo a trazer essa mensagem, eu vou ser sincero com vocês. Outra coisa, esses doentes não tem um médico só, né? Esses doentes geralmente estão em UTI, eles têm o médico, tem o cirurgião, tem o clínico, tem o intensivista, tem o nutrólogo. Eu vou falar para vocês como eu encaro às vezes, porque geralmente na minha equipe os doentes internam no meu nome, né? E quando tem uma pancreatite aguda, principalmente está grave, quando eu vou passar a visita, a primeira coisa que eu penso é assim, sem brincadeira, né? É uma brincadeira, mas é verdade. Eu preciso ir lá e acalmar todo mundo. Normalmente quem tem feito esse papel sou eu, viu, Rodrigo? Você também, Ardengue. Uma vez que desde que você me viu, você fez a mesma coisa. Pera, pessoal, calma, não mexe em nada, trata esse doente agora. Dá nutrição, se precisar do antibiótico, que né, a maioria das vezes nem dá, mas assim, dá nutrição, dá suporte, trabalha a parte metabólica desse doente. E esse trabalho é mais um que fala isso, né? A pancreatite é uma doença que, por mais desesperadora que seja no começo, muitas vezes, a melhor tática é você ter um pouco de calma e indicar qualquer procedimento nesse doente com muito critério. Exato. E para casos específicos. Eu vou pedir para o Marcos fazer um comentário. Só completar aqui, Celso, desculpa. Só completar aqui o raciocínio aqui. Cada vez mais, viu, Surjan, Celso? Acho que esses pacientes têm que ser muito bem individualizados, que a gente tem que encarar esse paciente não como grupo A ou grupo B. A gente tem que encarar esse paciente como paciente único, naquele caso específico, né? Individualizar bem a conduta que a gente vai ter. E a outra coisa, Surjan, foram poucos os casos em que a gente necessitou fazer
uma CPR de urgência junto com uma colestectomia de urgência, às vezes no mesmo tempo. Foram poucos os casos, mas que é uma conduta extremamente importante no resultado desses pacientes com colangite, que muitas das vezes estão com colicistite associada. Eu queria ouvir o Surjan. A gente teve uma meia dúzia de casos, não sei o número exato, em que a gente entrou junto com a cirurgia para fazer a CPRE, para fazer a colestectomia. O Surjan vai te responder daqui a pouquinho. Vamos deixar agora o Marcos falar e o Eloy também. Por favor, Marcos, Eloy, quero saber um pouquinho da opinião de vocês em relação a isso. E depois o Surjan passa a palavra para responder a pergunta do Humberto. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado, Celso. Em medicina, é importante saber a história natural das doenças, né? Isso é importante, ajuda muito, né? A história natural da pancreatite, de 10 pacientes, 7, 8 vão evoluir bem, né? O tratamento de suporte na UTI, é importante que os residentes saibam disso, né? 1 ou 2 pacientes irão complicar. E quando complica, na maioria das vezes, o suporte é extremamente importante. Nós estamos diante de um paciente que a gente tem que ter muito cuidado e muito critério em agir, né? Até mesmo na colangite, o primeiro tratamento é o tratamento clínico, né? O tratamento endoscópico é um complemento, mas o tratamento clínico é o primeiro e, na maioria das vezes, melhora. E quando você vai para uma CPRE, sem uma infecção, o endoscopista gosta muito, o anestesista gosta muito. Então, é importante lembrar isso para os residentes. A história natural das doenças tem que ser sempre lembrada. E lembro também que, nesses casos em que há uma necessidade de CPRE, escolha o melhor endoscopista para fazer a CPRE, porque a literatura mostra que sem papilotomia, em torno de 3, 5%, você vai ter pancreatite, mas quando você faz papilotomia, isso pode dobrar até triplicar, né? Então, imagine uma pancreatite, você tem um outro fator que pode piorar a pancreatite. Uma coisa importante que o Surjan e que o Humberto comentou é, dentro do possível, quando for possível, retirar a vesícula desse paciente, porque existe um percentual significativo de migração de cálculo e nova pancreatite. Então, CPRE na pancreatite, qualquer que seja, severa ou leve ou moderada, tem que ter muita prudência e lembrar da história natural, e o suporte clínico da terapia intensiva é extremamente importante. Perfeito. Eloy, você quer fazer algum comentário? O Otávio também está aí. Por favor, comentários bem rápidos, né? Que a gente já... Eu queria, doutor Celso, bom dia. Fala aí. Bom dia. Você vê que os comentários feitos até agora são todos de médicos experientes, parcimoniosos, né? E o Dr. Marcos Clarence falou a verdade, né? Que tem um tratamento clínico antes do cirúrgico, vamos dizer assim, que seria a CPRE. E isso muitas vezes é deixado de lado. Mas o que eu queria comentar nem é tanto isso, é mais a respeito do trabalho em si, porque eu achei interessante. Esse é um trabalho que o teste, vamos dizer assim, o teste de hipótese não deu certo, vamos dizer. Ele não conseguiu provar diferença estatística. E isso não quer dizer que não que sejam iguais. Isso seria um outro desenho de estudo. Então, acho que os residentes, isso tem que ficar bem claro, né? Que, fala assim, não teve diferença entre o tratamento com o CPRE e o conservador, não quer dizer que eles sejam iguais. Quer dizer que o trabalho não fez esse teste, né? E isso é importante. É um outro modelo de desenho, outro desenho de estudo, uma outra população, um N diferente, né, para fazer esse tipo de teste. Nesse caso, eu acho que não caberia fazer um estudo de não superioridade, porque é um tratamento invasivo a CPRE. Eu acho que já o superioridade não dando certo, eu acho que você já contraindicaria o tratamento. O procedimento. Exato. Era isso aí.
Ô, Rodrigo, se você quiser responder agora a questão, e eu acho que o Tarek também queria responder alguma coisa do Dr. Humberto, né, que ele fez aquela pergunta, Na né? verdade, o Se doutor puder Humberto ser só tinha rápido, bem breve, perguntado por favor. se o artigo diz alguma coisa do que fazer em relação a exames. O artigo não cita nada, quais tipos de exames de imagem levantar no caso de piora gradativa do doente. Ele só se atém a fazer Ou não. caso a bilirrubina vá aumentando ao longo dos dias. Então, se tiver um aumento progressivo da bilirrubina, eles indicaram em todos os pacientes. Por isso que boa parte dos pacientes do tratamento conservador, cerca de 30%, acabaram sendo submetidos por um aumento progressivo da colestase. Perfeito. Surjan, você tem algum comentário, por favor? Para responder o Não, só Humberto. para dizer para o Humberto que assim, eu nunca fiz uma colecistese na fase aguda, porque acabei não tendo paciente com simultaneidade da colecistite aguda. Agora, Humberto, numa pancreatite aguda grave, uma pancreatite grave, com colangite, colecistite, para precisar fazer uma CPRE, uma colecistese ao mesmo tempo, olha, me inclua fora dessa. Exato, exatamente. Nós estamos aqui também com a doutora Raquel. Vou pedir para a doutora Raquel, se ela quiser fazer algum comentário, fique bem à vontade. Bom dia, Raquel. Não sei se ela está ouvindo a gente. Bom dia, Celso. Bom Estou dia. ouvindo sim, eu estou no trânsito chegando aqui, achei super pertinente os comentários, e eu acho que a situação que vocês passam é muito semelhante aqui, onde, em geral, eu vou acalmar o pessoal da UTI. É o pessoal da UTI que tem uma pressa em que a gente faça a CPRE. Embora agora, já de um tempo para cá, eles já me chamam depois, onde há uma grande dúvida. É essa a questão, onde há uma grande dúvida se há uma colangite ou não. E nem como vocês disseram, essa é uma grande dificuldade, a gente ter certeza que vai valer a pena a nossa intervenção. No restante, é isso aí, nada acrescentado que seja falado. Muito bom. Perfeito. Bom, esse é um tema realmente muito palpitante, né? E que sempre faz com que as pessoas discutam, e discutam bastante mesmo, né? Mas realmente eu acho que esse é um trabalho importante que mostra exatamente qual é que é a conduta, né? E que a gente está no caminho certo, ou seja, de ser parcimonioso em relação ao tipo de tratamento que a gente vai impor a esses pacientes que realmente vão evoluir com uma pancreatite aguda severa. Bom, nós vamos passar agora para o caso clínico. O doutor Ibrahim vai apresentar o caso para a gente. O doutor Ibrahim também faz parte do nosso grupo de residentes. Então, Ibrahim, fica bem à vontade, por favor, pode fazer a apresentação do caso. Bom dia para todos. Não sei se estão Estamos vendo sua tela e estamos te escutando. Fica bem à vontade. Hoje eu vou fazer uma apresentação de um caso clínico de um paciente de 57 anos, masculino, com um quadro de um síndrome colestático e dor abdominal, que se inicia no dia 16 de fevereiro de 2021. Nega febre, paciente sem patologia de base, sem cirurgias prévias, é um bebedor social, não tem antecedentes familiares de valor, e apresenta no exame físico coloração amarelenta de pele e mucosa, sem dor abdominal no momento do exame. O paciente foi encaminhado para a realização de estudos laboratoriais, hemoglobina hematocrit normal, o que foi chamativo foi o bilirrubina total de 11,33, expensas da bilirrubina direita de 9,88, fosfatase alcalina de 430, gamma-GT de 1386, lipase amilase normal e um CA19-9 muito aumentado de aproximadamente 49.000. Então, mostrando um quadro colestático obstrutivo e dando esse dado muito alarmante, um CA19-9 muito aumentado. Eu queria dar uma paradinha aqui e pedir a opinião do que fazer nesse estágio desse paciente para o Rodrigo, para o Humberto, para a Raquel e para o Marcos Clarencio. Por favor, bem rapidinho, fiquem bem à vontade. Clínica, Desculpa, eu não te ouvi, Rodrigo. Eu faria nesse momento investigação laboratorial e uma colangio-ressonância.
E uma colangio-ressonância. Perfeito. Raquel, A colangio-ressonância, sem dúvida. Marcos, Marcos? Acho que o Marcos não está nos ouvindo. Eloy, Otávio, vocês têm alguma coisa rapidamente para falar em relação a isso? O que vocês pediriam? O que vocês fariam? Celso, imagem mesmo. Imagem, perfeito. Então vamos lá, pode continuar. A gente foi encaminhado para um estudo de uma tomografia abdominal no início. Estudo de tomografia não contamos com laudo, mas foi sugestivo de uma massa a nível de cabeça de pâncreas, isso aqui que você vai na imagem, sugerindo mais estudos complementares para investigar provavelmente uma massa neoplásica que foi referida por a tomografia. Aqui são as imagens da tomografia. Bom, Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguém quer fazer mais algum comentário agora? Infelizmente, esse paciente chegou para nós dessa forma, tá? E eu queria saber quais são, o que vocês fariam com esse paciente agora também. Fiquem bem à vontade para opinar. Raquel, Rodrigo, Humberto. Ô Celso, o que está assim meio fora assim não é bem fora, né? Quer dizer, é questão de dor, né? O paciente veio com dor, mas não caracterizou muito bem essa dor, se foi uma dor contínua, se foi uma dor intermitente. Isso estou falando pré a tomografia, né? Sim. Embora o CA19,9 muito alto, mas com uma colestase importante, a caracterização dessa dor antes da tomografia, antes de dar essa lesão aí na pancreática, né, a gente poderia pensar em doença litiásica no início, né? na verdade, foi um dor agudo. Paciente não muito idoso e tal. Quer dizer, antes, por isso que todo mundo votou por alguma imagem, né? O Surjan, a Raquel, por colangio-ressonância, eu acho que até pensando mais na parte de litíase, e a tomografia mostrou uma lesão aí, né? Que está aí o sinalzinho da seta, está aí a lesão. O sinalzinho da seta. Exato. Perfeito, vamos lá. E alguém prosseguiria com algum outro tipo de procedimento? Marcos, Clarencio, Raquel? Celso, Oi. olha bem, esse paciente que chega com essa colestase nessa idade, né? Na verdade, eu não pediria só a CPRM, e sim a ressonância de abdômen superior, já que existe uma possibilidade de tumor periampular, e eu quero ver também o estadiamento, inclusive se tem envolvimento de vasos ou não, né? E a partir daí tomar uma posição se a gente deve desobstruir ou não, se deve operar ou não o paciente, endoscopia com punção, enfim. Com essa tomografia, Marcos, que você está vendo aí, você já indicaria o quê? Você passaria da tomografia à ressonância magnética, é isso? Só para eu entender. Olhe bem, só foi feita a tomografia, né? Não foi feita a CPRM, né? Não. E se a tomografia não mostra nenhum envolvimento vascular, sugestivo de tumor, né? Eu pediria inicialmente a CPRM com a ressonância e depois ia decidir se iria operar o paciente, se ia fazer ecoendoscopia antes, enfim, né? Perfeito. Pode dar continuar. Oi, fala, Humberto. Eu partiria para eco de uma vez. Se tivesse a possibilidade, já com a tomografia mostrando uma massa, né, uma possível lesão tumoral no pâncreas, eu partiria logo para eco, para fazer a punção e até para fazer o diagnóstico diferencial contra as lesões. Perfeito. Eu vou fazer um comentário sobre isso, Humberto. Oi, fala. Eu ainda assim, com essa imagem na mão, eu falo muito da colangio-ressonância, mas pela facilidade do acesso ao exame em algumas situações. Talvez eu ainda pedisse uma colangio-ressonância para esse paciente, mas esse paciente vai precisar da eco, né? Então, assim, esse é um caso que foi apresentado que você, muitas vezes, acaba investindo num diagnóstico antes de fazer uma ecoendoscopia, mas a gente
imagina já desde o começo ali que vai acabar com o estadiamento dessa doença ou avaliação diagnóstica precisando de uma ecoendoscopia, né? Perfeito. Pode continuar, Ibrahim. Tá. O paciente foi encaminhado aproximadamente para uma ressonância magnética abdominal no dia seguinte. Eles seguiram a opinião do Marcos Clarence. Sim mesmo. A imagem de ressonância mostra um cálculo no colédoco, mas deixa também dúvida sobre a presença mesmo de uma massa no pâncreas, nessas imagens que estão demonstradas, a segunda e terceira imagem. Então, aqui já tínhamos um diagnóstico certeiro de uma litiase coledociana, mas ficava na dúvida a massa que foi descrita na tomografia também. Pois bem, então a gente tem um paciente idoso que tem um quadro de colestase e que tem uma tomografia que mostra uma área nodulariforme na porção cefálica do pâncreas. E aí nós fizemos uma ressonância que mostra, entre aspas, uma coledocolitíase e continua mostrando uma massa na cabeça do pâncreas. E agora, eu pergunto para vocês, né? O que fazer com esse paciente? O que é que vocês indicariam para esse paciente? Cirurgia upfront, ou seja, com um CA19-9 de 48.937. Então, a pergunta agora que eu quero fazer para vocês é exatamente essa. Fique à vontade. Eu depois comento um caso com vocês que eu estou vivendo agora, que eu comentei com você que eu vou precisar de uma eco. Depois de um certo tempo, você já fica assim. Não estou criticando, mas assim, te digo mais. Eu faria ainda eco, eu pediria eco para esse paciente. E assim, não me atreveria a dizer que às vezes essas alterações que a gente vê na cabeça do pâncreas, recentemente eu tive um caso que no final das contas era só cálculo mesmo, tá? Que eu achei que tinha um tumor ali e era só cálculo. E tinha um outro cálculozinho impactado com um pouco de inflamação no tecido pancreático ao redor. E é claro que a gente está vendo 50.000 de CA19-9. Esse é o problema, né? Mas assim, é óbvio que a gente tem que ficar de olho nisso e é óbvio que isso é um indicativo de uma neoplasia. Mas como a gente já discutiu algumas vezes aqui, a gente já viu CA19-9 bizarramente alto por outros motivos que não neoplasia, inclusive só por colestase mesmo. Perfeito. Humberto, Raquel... Eu queria falar que esse caso aí não entrou à toa, não, com o tema do artigo, sabe? Estou começando a ficar com uma pulga atrás da orelha, não. Estou começando a ficar com Doberman, cheio de pulga latindo atrás da minha orelha. Então, eu concordo com o Surjan aí. Isso pode ser uma pegadinha aí, sabe? Olha, Celso, nesse só para caso... completar, Raquel, desculpa. Desculpa. Em nenhum momento assim foi colocado que o quadro clínico dele teve uma pancreatite aguda. Não. De poucas semanas atrás, nada para a gente pensar numa lesão inflamatória. Não teve pancreatite. A história... aqui é a história como ela é mesmo, Humberto. A gente não inventa nada. Esses são casos nossos do dia a dia. É o que a gente recebe. Eu digo assim, não estou dizendo que vocês estão omitindo, não. Estou dizendo se teve alguma história em algum hospital de algumas semanas atrás, nada disso. Né? Absolutamente nada. Não. Tá bom. Nós não queremos fazer pegadinha, não. Esses são os nossos casos do dia a dia que a gente pega lá no 9 de julho mesmo. Raquel, fica à vontade. Celso, como esse paciente tem um cálculo obstrutivo e está com essa colestase, eu faria a primeira CTRE e, na sequência, eu iria avaliar de novo essa massa. Mas eu primeiro ia desobstruir esse paciente. Celso. Oi. Marcos, cada vez mais eu estou convencido que massa na cabeça do pâncreas, dando colestase, a ecoendoscopia tem a sua importância. Porque de 10 pacientes, um você vai errar. E aí, se você submete esse paciente a uma cirurgia, o erro é pior ainda. Então, cada vez mais eu estou convencido de que tumor na cabeça do pâncreas dando colestase, se possível, faça a eco, faça a punção e vai ser melhor para o cirurgião levar o paciente para a cirurgia com a certeza que é tumor e com a certeza que não é tumor, né?
Então, eu Perfeito. faria ao mesmo tempo ecoendoscopia na sala e depois ia desobstruir o paciente, ao mesmo tempo. Perfeito. Posso apimentar? Opa, claro, Otávio. Fica à vontade. Bom dia. Bom dia, pessoal. Humberto, não fala comigo hoje, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. É o seguinte, eu tive um caso, só pegando o gancho que o Marcos Clarence falou aí. Eu tive um caso uma vez no AC Camargo, mais ou menos parecido com esse, era uma paciente de uns 60 anos, o genro médico me acompanhou na ecoendoscopia. Fez tudo, toda essa propedêutica, e o médico, o genro dela me acompanhou na ecoendoscopia lá no AC para puncionar. Puncionei, veio o tumor na cabeça do pâncreas, a paciente foi para a cirurgia e a peça veio negativa para neoplasia, tá? Ou seja, mas na biópsia veio adenocarcinoma, Otávio? Adenocarcinoma. Aí na revisão da lâmina, o patologista se confundiu. Falou, não era um adenocarcinoma mesmo, não. Isso aqui é uma pancreatite. Eu me confundi. Aí é duro. Bom, esse é um caso difícil, né? Realmente uma coisa eu tenho que dizer para vocês. Eu, na experiência que eu tenho, né, junto com um patologista experiente, que é o Filadélfio, nós tivemos até hoje, na nossa experiência, acho que 5 casos de falsos positivos. Ou seja, a gente deu um diagnóstico e no final era alguma coisa, deu diagnóstico de câncer, alguma coisa, e realmente não era câncer. Isso é uma possibilidade, mas extremamente rara, tá? Mas extremamente rara. Isso é uma coisa que pode acontecer, mas de forma rara. Agora, você imagina eu. Meu Deus, como é que não é fácil. Não é fácil. Realmente é uma bruta de uma dificuldade, né? Vamos continuar, Ibrahim? Sim. Então, para aclarar as dúvidas sobre a origem neoplástico versus inflamatório, o paciente foi encaminhado no dia 20 de fevereiro para uma ecoendoscopia. Aqui vou demonstrar uma imagem ecoendoscópica e nisso aqui vou mostrar uma imagem que mostra o coléoco dilatado. Aqui tem uma imagem do cálculo no coléoco distal. E aqui um vídeo que demonstra com claridade a presença de um cálculo no coléoco distal com uma sombra posterior. O pâncreas foi reparado de cabeça até cauda, não demonstrando lesão de parênquima. O coléoco foi dilatado com um cálculo móvel no coléoco distal. Uma vesícula também que apresenta conteúdo de barro com microlitiase, e a papila foi reparada, demonstrando uma fístula com a presença de conteúdo purulento aí na região da papila. Então, como conclusão, foi uma microlitiase de barro biliar em vesícula biliar, colecolitiase por microlitiase de barro biliar e uma colangite aguda. Seguindo com isso... Imediatamente, né? Imediatamente após nós fizemos. Sim, no mesmo dia posterior à ecoendoscopia, foi realizada uma CPRE, que confirma a presença de microlitiases e barro no coléoco distal, como um conteúdo purulento. Foi realizada uma papilotomia e extração dos cálculos e uma colocação de uma prótese de plástico na via biliar. E a imagem que demonstra o coléoco ocupado na parte distal, e aqui pós extração do cálculo com a colocação de uma prótese de plástico. Não foi encontrada nenhuma outra lesão pancreática. No seguimento do paciente, depois de um mês, para evaluar o retiro de prótese, foi repetido um estudo laboratorial que demonstra uma normalização progressiva dos estudos de laboratório, comparado com o primeiro estudo analítico. Então, esse caso é um caso extremamente interessante, né? Por quê? Porque é um paciente idoso, que tinha uma tomografia computadorizada que mostrava uma área de massa na cabeça do pâncreas, bem como uma ressonância magnética. A ressonância magnética
mostrou um cálculo também no colédoco, né? E a ecoendoscopia mostrou vários cálculos, microcálculos no interior do colédoco, mas o que chamava bastante atenção e que fez o cirurgião até pensar numa duodenopancreatectomia é que, para vocês terem uma ideia, a duodenopancreatectomia estava marcada, tá? Esse paciente tinha um 48 mil de CA19-9. Então, esse é mais um caso onde a gente vê um CA19-9 extremamente elevado e um caso de pseudotumor, ou seja, uma colange endoscópica retrógrada mais uma ecoendoscopia, detectaram a presença de pedras, e a gente, só para explicar, a gente colocou a prótese, né? Justamente aqui, essa prótese foi colocada primeiro, porque a gente tinha inúmeros pequenos cálculos, né? Pena que a gente não tem imagem endoscópica, né? Mas inúmeros pequenos cálculos com saída de pus do seu interior, então a gente preferiu fazer uma drenagem boa, e mesmo assim, a gente nessa fase não tinha encontrado nenhum tumor, né? E eu já tive a oportunidade de visualizar pequenos tumores, né? Que acometem a região da junção bílio-pancreática, então eu, de forma conservadora, até mesmo preocupada, eu coloquei uma prótese para depois de um mês eu fazer uma nova ecoendoscopia, né, e uma remoção dessa prótese. Mas esse paciente evoluiu bem, inclusive ele veio aqui com um mês, que vocês estão vendo esses exames, e eu até não fiz, porque nós estávamos numa fase muito importante da Covid, né, aqui, então eu decidi por não fazer o procedimento e estou aguardando mais um pouquinho, até que passe essa fase, para ele não ter nenhum problema, principalmente com Covid, já que ele nem pegou esse tipo de doença. Eu queria ouvir os comentários finais, né, se alguém tem algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Tem, Ordengue, não posso me furtar. Uma coisa, essa duodenopancreatectomia nunca poderia estar marcada. Mas já está. 48 mil de CA19-9 indicar uma duodenopancreaté achando que é tumor, isso é uma contraindicação absoluta ao procedimento hoje. Nem se discute. Se esse doente tivesse um tumor, se a suspeita do cirurgião para indicar uma duodenopancreatectomia fosse um tumor, ele tinha que pedir uma ecoendoscopia, biópsia, comprovar o diagnóstico e fazer neoadjuvância. Perfeito. Recentemente, eu contraindiquei uma paciente que veio com liminar judicial para fazer uma duodenopancreatectomia. O cirurgião tinha indicado a DPT, pegou Covid. Aí a família veio conversar comigo. E nessa história do cirurgião pegar Covid, tudo tal, a cirurgia estava marcada, passou um mês. O filho chegou no meu consultório com a mãe com o CA19-9 de 2000. Eu imediatamente contraindiquei, já tinha biópsia, já tinha comprovação histológica. Contraindiquei, expliquei essa situação para ele, falei, seguinte, você vai procurar o colega oncologista e já faz novos exames, porque faz um mês que foram feitos os exames. O filho voltou no meu consultório só para mostrar os exames novos. Meta pulmonar, meta hepática, múltiplas metas hepáticas. Em um mês, com CA19-9 de 2000, com tumor, que não foi feito nada, já tinha metástase em tudo quanto era lugar. Então, assim, esse doente não tinha que ser operado. Exato. Esse é o raciocínio. Eu acho que esse comentário que o Rodrigo fez é um comentário que nós, endoscopistas, não temos. Esse conhecimento é um conhecimento que poucos são os médicos endoscopistas que possuem. Porque, na verdade, se você tem realmente uma massa com mais do que 3 mil, 4 mil de CA19-9, a chance de você ter metástases peritoneais, metástases hepáticas é muito grande. Você me corrija se eu estiver errado, Rodrigo, mas isso é uma coisa importante. Por isso que nós aqui temos mostrado de forma reiterada inúmeros casos com CA19-9 extremamente elevado e que não necessitam de procedimento operatório, né? Ou seja, e também não significam que esses pacientes tenham doença maligna. Isso tem que ficar bem claro. Vocês verem como é difícil a gente interpretar o CA19-9, né? Apenas um comentário, por favor, eu gostaria de ouvir o comentário dos outros colegas que estão na sala. Não podemos só ainda definir exatamente qual nível de CA19-9. Tem diversos trabalhos, mas assim, diversos trabalhos. Alguns dizendo os níveis um pouquinho maiores ou menores. Mas assim,
acima de 200 já é inaceitável hoje em dia você operar sem neoadjuvância. Já a maioria dos trabalhos dizendo que você só pode operar sem neoadjuvância com CA19-9 normal. Exatamente. Mas a neoadjuvância é um outro tema que a gente pode discutir numa outra reunião. Por favor, Humberto, Marcos, Raquel, Eloy, Otávio, fiquem bem à vontade para fazer comentários breves, por favor. Eu queria só fazer um comentário em relação aos exames de imagem, né? A gente vê que a tomografia e a ressonância, eles melhoraram tanto e a confiança nesse tipo de exame do médico assistente, às vezes, é muito grande. Mas você tem que sempre lembrar que ele não é 100%, né? Então, ainda mais nesse caso, quantos casos a gente não vê paciente com clínica de neoplasia, ressonância normal, aí vai para a ecoendoscopia e tem lesão. E o contrário, como foi nesse caso, também pode acontecer. Eu acho que vale o aprendizado e a gente sempre lembrar que é um exame, a ecoendoscopia, na sequência CPRE, livrou o paciente de uma cirurgia desnecessária. Era isso aí que eu ia comentar só. Raquel, Marcos, Humberto, nenhum comentário mais? Celso, Oi. eu não sei, nós temos lá no Hospital Escola em particular, que a gente vê muitos casos desses, nós temos a rotina de cada vez mais partir para a CPRM e a ressonância de abdômen superior quando chega um caso desse, né? Então, a gente tem essa rotina, né? É claro que a gente está falando aí de uma exceção, porque na maioria das vezes tem uma semelhança, achados de ressonância, tomografia e ecoendoscopia, né? Nesse tipo de situação, existe uma semelhança muito grande, que em torno de 90%, mas esse caso é uma demonstração que, se você tem ecoendoscopia, lembre da ecoendoscopia. Né? Tem tudo para ser tumor, mas lembre da ecoendoscopia, que cada vez mais a gente tem observado a importância de ter o tecido para dar o diagnóstico. Né? Então, a ecoendoscopia pode ajudar em um ou dois casos desse tipo aí, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Comentário rápido, Celso. Humberto. Um comentário final, quer dizer, o achado de colangite, né, que parece que teve drenagem de secreção purulenta, né, mas sem o quadro que a gente esperava, quer dizer, não teve pancreatite, mas em relação ao artigo, quer dizer, é aquilo que eu falei, tem que individualizar mesmo. Cada vez mais a gente tem que individualizar, porque a gente é induzido a diagnóstico e a terapêutica. Muitas vezes desnecessária ou fora da hora. Então, assim, vocês mostraram um artigo de colangite, que é difícil fazer o diagnóstico, e esse paciente tinha uma colangite, eu não sei se pode ter o termo, subaguda, né? E não tinha o cortejo clínico de uma colangite, a tríade de Charcot, febre, calafrio, dor, tinha icterícia só, né? E dor, né? Mas não tem relato de febre? Eu acho que não, né? Não teve relato de febre. E era uma colangite. Esse paciente não estava tomando antibiótico em casa, por algum médico que passou, por algum motivo, por conta de uma dor, de uma colúria anterior. Quer dizer, ele não teve nenhum quadro obstrutivo inicial para falar de litíase, só a dor. Só dor. Quando mostrou a tomografia, eu falei assim, olha, com essa massa aí, o que está contra é a dor. Que tipo de dor que ele teve? Exato. Então, assim, não foi pegadinha do serviço, foi pegadinha do paciente, vamos dizer assim. Do paciente mesmo. Das doenças, né? A gente tem que individualizar mesmo. Tem que individualizar mesmo. Comentário rápido. Fala, Sr. Jean, fala aí. Comentário sobre o que o Humberto falou e o Eloy. Paciente que nos exames de imagem, colangio-ressonância e tomografia tem cálculo no colédoco e tem uma massa na cabeça do pâncreas, a maior parte desses pacientes não tem câncer. Na hora que você faz a eco, é só doença litiásica mesmo. Assim, é essa experiência pessoal que eu tenho. Raquel,
Isso era uma coisa que eu ia perguntar também, Eloy, na experiência de vocês, que quantos pacientes com uma neoplasia de cabeça do pâncreas vocês encontraram colédocolitiase associado? Eu Nunca. acho que eu não me lembro assim de abrir o quadro, a não ser que já tenha alguma prótese lá, alguma coisa assim, mas eu nunca peguei também, não. não, na minha experiência eu nunca vi nenhum caso associado colédocolitiase e coisa, mas já presenciei, não foi um só caso, mas vários pacientes que tinham massa na cabeça do pâncreas e quando foi operado, esse paciente tinha pedra no diagnóstico final, ou seja, e a gente vê que isso acontece mesmo, né? Quando a gente olha os trabalhos, a gente vê que uma das causas de duodenopancreatectomia com suspeita de câncer e que depois há de se imaginar durante a biópsia que não tem absolutamente câncer, não tem absolutamente nada, é pedra, né? Ou seja, pedra, colédocolitiase com colangite, causando o que a gente chama de um pseudotumor, né? Como é esse caso, né? A gente pode enquadrar esse caso num caso de pseudotumor também, né? A gente pode realmente avaliar como isso. Celso, eu queria acrescentar nessa dificuldade diagnóstica de afastar uma neoplasia, quando tem um cálculo, mais na situação de afastar um colangiocarcinoma, porque às vezes esses pacientes têm uma estenose, e essa estenose inflamatória. Várias vezes a gente tem paciente com cálculo e uma estenose curta, justa papilar, que se imagina ser um colangiocarcinoma, e na verdade era só um processo inflamatório. E às vezes é difícil o diagnóstico, você tem que fazer um segundo tempo para coletar material novamente, para avaliar aquela estenose depois da retirada do cálculo. Tá? Mas no restante eu concordo com vocês. Eu acho que o tempo... Pode falar. Não, e é por isso que eu deixei a prótese, Raquel. Beleza. Sim, a prótese pode ser extremamente, como é que se diz, contraditória até, porque foi um procedimento fácil, um procedimento tranquilo, mas foi justamente eu coloquei a prótese para fazer com que o doente retorne, para que eu faça uma nova ecoendoscopia para ver essa região, porque ainda me preocupa essa região. Eu quero deixar esse paciente muito bem estudado para que eu não cometa um erro de dizer, tirei os cálculos e daqui a um tempo ele aparece com um colangiocarcinoma, alguma coisa desse tipo da porção distal, né? O segmento é fundamental, concordo com você. Perfeito. Celso Marcos. Só um minutinho, Marcos. Ok. Alô? Oi, Marcos, desculpa. Pode falar, Marcos. A colilitíase, a gente vê com uma certa frequência nos casos de tumores distais aí, perambulares pela colestase, pela estase, principalmente se esse paciente está sendo visto por muito tempo, por várias semanas, ninguém se atentou pela possibilidade de tumor, para aquela icterícia, parece absurdo, mas o diagnóstico de hepatite é perseguido quando, na verdade, o paciente tem uma colestase neoplásica. A colilitíase lama biliar é relativamente comum. Agora, eu queria perguntar para o Celso, que é uma dúvida que, desses casos que a Raquel mencionou, uma estenose distal, um pequeno cálculo na via biliar, você vai lá, tira e você não fica confiante que está drenando, o contraste fica um pouquinho retido, a gente coloca uma prótese. Perfeito. Daí por diante, você faria uma colangioscopia nesses pacientes, ô Celso? Celso e Raquel? Não. Ou simplesmente eu não tira faria, e observa? Eu tiro a prótese, mas eu tiro a prótese por exemplo, a minha conduta nesse doente vai ser ecoendoscopia. Eu vou tirar a prótese pelo ecoendoscópio, com o ecoendoscópio, vou passar o ecoendoscópio, vou estudar única e exclusivamente a região da papila duodenal, para ver se tem um tumor ou não. Se não tiver um tumor, eu fico tranquilo. E aí eu vou controlar. Qual é o tempo que você vai fazer isso? Você fica receoso de alterações reacionais por conta da prótese nessa papila, nesse coleto? Normalmente eu espero de 30 a 60 dias, Humberto. Tira a prótese, depois vai ver a eco, tá bom? Eu não sei se vocês entenderam, eu deixei a prótese aí, não por qualquer tipo de dificuldade, mas justamente para o doente ter que voltar para eu tirar a prótese.
Então, ele está muito bem, obrigado, mas é para eu fazer o controle, para ele não fugir, né? Para ele não ter a oportunidade dele fugir. Então, eu acho que esse controle é importante. Não, mas perfeito, eu não deixarei de colocar prótese também, como eu tenho alguns pacientes que eu coloquei prótese e tirei a prótese e pensei, e agora? O que eu vou fazer? Então, assim, a sua recomendação é nova eco, com 30 dias depois e tal, porque sempre fica aquela estenosezinha de colético distal, que se o paciente tiver uma certa idade, perto dos 60 anos, lá você já começa a ficar preocupado se não tem um colangiocarcinomazinho ali e tal, como a Raquel mencionou, né? Fala, Raquel. Não, é isso aí, não deixar muito tempo essa prótese, se o objetivo era esse, era de avaliar no segundo tempo, eu acho que precoce, 30 a 60 dias no máximo, acho que em 30 dias você pode reavaliar esse caso, realmente não deixar como a gente faz. Né? A programação era 30 dias, só que como estava com Covid, aí eu resolvi deixar mais 30 dias, entendeu? Mas eu não vou deixar mais do que isso, então a próxima vez tem que fazer a remoção mesmo, sem sombra de dúvida. Alguém tem mais algum comentário? Celso, Marcos, eu sempre comento com os nossos residentes, né? Se você tem dúvida se vai deixar uma prótese ou não, deixe a prótese, né? Deixe a prótese. Uma outra coisa também que às vezes nessa região distal a gente está em dúvida se é estenose inflamatória ou estenose neoplásica. Às vezes a gente quer fazer uma biópsia aí nessa região bem distal, né? A biópsia negativa não afasta também a possibilidade de tumor, né? E eu concordo aí que a ecodoscopia vai ajudar muito a definir, não só por imagem, se você tiver dúvida, fazer uma punção nessa região é possível fazer sim. Então, na dúvida, tá com dúvida se deixa a prótese, não, é melhor deixar uma prótese. Depois você tira com 30, 45 dias, enfim. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Bom, se ninguém tem nenhum comentário, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a participação de todos na reunião. Acho que foi uma reunião bem proveitosa, né? Mais um caso extremamente interessante. Um trabalho também que nos faz pensar, né? E faz com que a gente fique bem tranquilo e também para mostrar e dar tranquilidade aos nossos colegas intensivistas. Um caso que, mais uma vez, né, mostra que o fato de você ter um CA19-9 elevado, você tem que ter conhecimento de alguns conceitos, principalmente no pâncreas, para indicar ou não o procedimento operatório, ou até mesmo suspeitar de outras doenças. Isso fica claro e fica bem importante. Quero agradecer os comentários de todos, né, que fizeram. Acho que são comentários extremamente pertinentes, né, de pessoas que têm experiência. E lembrar que na próxima terça-feira nós vamos estar aí, né? Nós vamos estar aí mais uma vez e conto com a presença de todos para que a gente possa continuar aprendendo, né? Porque a gente aqui, todos nós aprendemos um com os outros. Eu acho que isso é extremamente importante. Muito obrigado e até a semana que vem, gente. Tchau para todos. Tchau. Bom dia a todos. Bom dia, tchau para todos. Bom dia, pessoal. Obrigada, Dr. Celso. Tchau, Lilian, tchau.